A corrida para o verão está em pleno vapor e é claro que a busca pelo corpo perfeito não para. É por isso que as clínicas de cirurgia plástica estão lotadas nessa época em busca da lipoescultura e lipoaspiração. Hoje eu estou com o Dr. Marcos Manzotti, que é cirurgião plástico, e vai nos esclarecer algumas coisas sobre esse tema. Doutor, hoje em dia se sabe que a lipoaspiração não é realizada sozinha. Ela é conciliada com a lipoescultura. Eu gostaria de saber por que e em que casos ela pode se dar. Sim. A lipoaspiração foi concebida por Ilou há muito tempo, há mais de 60 anos, na França. E desde essa época até hoje, houve uma evolução enorme, principalmente com relação aos conhecimentos que a gente tem, tanto do ponto de vista fisiológico, quanto do ponto de vista técnico da lipoaspiração. A lipoaspiração é muito desafiadora para o cirurgião plástico, porque ela vai modelar, vai contornar completamente o corpo da pessoa. E óbvio que existem lugares que estão sobrando gordura e existem lugares que estão faltando gordura. Por isso que a lipoescultura ela é o carro-chefe da cirurgia plástica hoje em dia, em que a gente utiliza a gordura da própria pessoa para repor em locais, principalmente no bumbum, onde falta um pouco de gordura em algumas pessoas. Então, a intenção da lipoescultura é essa, é remodelar o corpo. É uma cirurgia muito desafiadora, é uma cirurgia que traz um resultado muito agradável para a paciente no pós-operatório. Agora, doutor, eu acredito que essa é uma pergunta que é uma dúvida minha, que é a dúvida de toda mulher no Brasil e no mundo. A lipoaspiração, aliada à lipoescultura, com a história de o aproveitamento da gordura para preenchimento do bumbum, vai solucionar o problema de celulite? Não, infelizmente não. Ela pode amenizar as principais, existem retrações glúteas, que existe até uma classificação feita por um médico, inclusive brasileiro, um cirurgião plástico brasileiro, que ele fez uma classificação a respeito de retrações glúteas. E a lipoenxertia, ou seja, o enxerto de gordura no bumbum, nessas retrações glúteas, elas são específicas para alguns tipos, os casos mais leves de retração. Em casos mais avançados de retração, existe a necessidade de fazer uma incisão e ressecção da trave, ou seja, da cicatriz que esteja causando aquela retração. De modo geral, a celulite, ela responde muito bem a exercício físico, caminhada e uma ótima alimentação. Doutor, e existem limites na hora de fazer uma cirurgia plástica? Sem dúvida. O CFM, ele proíbe a lipoaspiração de uma porcentagem maior do que 7% do peso corpóreo ideal. Ou seja, para aquela estatura, a pessoa tem um peso ideal, não o peso que ela está agora. E dentro disso daí, ela tem 7%, que ela pode ser lipoaspirada, ou seja, um produto de gordura, soro fisiológico, sangue, para que a gente não exponha o paciente a nenhum risco desnecessário, já que é uma cirurgia eletiva que visa a melhora do contorno corporal e não visar a uma debilidade do paciente, que não pode. Doutor, e dentro deste limite de gordura que a gente pode extrair, quais, por exemplo, seriam um tipo de cirurgia? Abdômen? Qual o exemplo? Aí não tem limite. Se você está dentro de um limite seguro, em que o paciente não vai ser exposto a um risco desnecessário, você pode aspirar desde a axila até o joelho, várias áreas. Você geralmente aspira o dorso, a axila, a cintura, o pneuzinho, você aspira o abdômen anterior, você injeta gordura no bumbum, aspira a região interna da coxa, pode injetar um pouco de gordura naquela região em algumas pacientes. Ou seja, você pode manipular dentro de um limite, você pode manipular o paciente da melhor forma possível, para conseguir o contorno corporal ideal para aquela paciente. Muito obrigada, doutor. Semana que vem, o Dr. Marcos Manzotti esclarece mais sobre cirurgia plástica.